silenciar aqui no período aí. Mas, alguém tem um fone? Pega esse fone, por favor. Só para a gente estar ali falando com a gente. Talvez a gente está fazendo transmissão e está gravando, tá? A gente teve alguns pequenos defeitos, né? Meu notebook não tem entrada para show. E aí o Vitor foi correndo para ver se consegue, mas enfim, não vou ainda, se ele conseguir. Caso ele não consiga, acessem aí o documento que eu mandei, roda de conversa, chapa, resistir a lutar. Eu mandei no grupo geral, mandei no grupo do CAIS e no grupo do primeiro período. Letícia, tá muito frio. Vai lá pegar o controle, aí a gente bota no 23. 23? Todo mundo tá com frio? Tá, né? Põe no 24. Na tua frente. Já vai pegar o controle, você vai mudar aí, Gabriel. Já mandaram mensagem pra Júlia? Que ela é minha filhada, não tá aqui? Ela seguinte. Eu já quero agradecer vocês pela presença. Estou muito feliz. Estou surpreso que eu pensei que ia dar menos pessoas. Então, que legal que a gente está aqui. E aí, a minha intenção hoje de trazer essa provocação, de falar sobre as experiências, mais especificamente sobre o centro acadêmico, né, do que necessariamente compõe o movimento estudantil, mas o centro acadêmico é algo mais centrado no curso, né, que articula as demandas a partir da nossa realidade do curso enquanto serviço social. E aí, oi? Não, só subir. Ah, eu acho que pode desligar o daqui e botar o daqui 23. O daqui tá desligado. Tá ligado. Ligado. Eu acho que ele tá desligado. Ele tá ligado, ele só tá com a tampinha fechada. Ah, é verdade. E aí bota o daqui em 20. 23 ou 24? 23, né? Conseguiu, amigo? Sim. Eu trouxe do meu irmão, que eu Você consegue abrir seu WhatsApp? Consigo. Arrasou. Quer que eu pare de gravar por isso? Não, continua gravando. Deixa gravando. Você consegue achar longe? Então eu vou falando pro pessoal. E aí, gente, minha provocativa, né, é que no próximo período a gestão desse centro acadêmico acaba, né? E aí boa parte de nós que estamos na gestão estamos indo para os últimos períodos, né? Alguns estão, o Vitor está se formar, a Laila vai se formar, né? O Daniel, a Mabi, etc. Alguns de nós permanecerão mais um ano aqui, como eu. Mas eu já estou em 2 gestões de centro acadêmico e não pretendo entrar no terceiro. Então, o meu trabalho é fazer formação de base para que os novos alunos, para que vocês, alunos do curso, novos, que já está há um bom tempo, assumam essa posição, né? Então, meu desejo é que a gente provoque essa construção e facilite e simplifique as coisas para que vocês saiam daqui. Aqui tem lugar na frente, tem lugar do lado do Daniel, só jogar o bicho do outro lado. Mas tenta sentar nessa segunda roda, vocês ficarem mais perto da gente, calor humano, já tá frio. E aí, que a gente facilite e mostre que as coisas também não são um bicho de 7 cabeças e que, embora tenhamos muitos desafios enquanto movimento estudantil, enquanto centro acadêmico, mas tem prazer no meio desse negócio, tem diversão, tem realização. E aí eu quero falar o quanto é importante a gente ocupar esse espaço, né? A gente ficou um ano, principalmente por conta da greve, sem centro acadêmico. E aí a gente abriu a processo de inscrição, de eleição, só que aí a galera não conseguiu se organizar e se manter envolvido e articular a documentação para estar construindo um chapa, etc. Tá de boa,
E aí é importante porque esse um ano que a gente ficou sem representação direta foi muito difícil. A gente viu que os nossos interesses foram caindo, sabe? Os nossos interesses foram perdendo forças, a articulação coletiva diminuiu muito. Então, a gente está começando a ver um movimento de uma UF novamente se mobilizando. Uma UF que está lutando, uma UF que está se organizando, uma luta, uma UF que vem, hoje, por exemplo, teve toda uma ação contra antifascista. Então é muito importante essa movimentação da UF, né? A gente está vendo uma UF ressuscitando assim, das cinzas pós-pandemia. Isso é muito bom. Mas isso só vai continuar se a gente manter os centros acadêmicos ativos, principalmente serviço social, que é um curso politizado, que é um curso de luta, que é um curso organizado. Então, é importante a gente ocupar esse espaço. Você não ocupa esse espaço somente no centro acadêmico, acho importante falar isso. Mas será que se eu não estiver no centro acadêmico, eu não ocupo esse espaço? Ocupa com representações estudantis, ocupa mobilizando por trás dos movimentos do centro acadêmico, articulando. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma gestão, a gente tem uma equipe enorme no grupo de serviço público. Vocês que são cabeça, não? A gente vai pedir pra Vocês você. que são sumidos. É porque isso acontece. Cara, será que tem alguma loja? E aí, a gente tem que ter uma movimentação muito grande. Então, por exemplo, embora a gente tenha uma gestão, se não fosse o apoio do centro acadêmico, muitas coisas que a gente gostaria de fazer não seriam realizadas por causa que 11 pessoas não conseguem mobilizar um curso inteiro, gente. Então, eu acho que hoje no grupo do CAIS a gente tem umas 40 pessoas. Tem em torno de umas 40 pessoas. E aí também tem um desafio, né? Que é organizar essas pessoas do apoio para que elas se sintam úteis também, se sintam mobilizadas e articuladas. A gente tem conseguido mais ou menos, mas eu acho que a gente pode melhorar muito. Eu acho que foi uma coisa que a gente não conseguiu elaborar também, porque é isso. A gente foi atropelado por várias coisas. Bem, eu estou falando tudo isso. Eu quero apresentar um pouco do processo de como foi montar essa chapa até ela ser eleita e falar do contexto, né? A gente vive o contexto, eu entrei na universidade em 2022, pós-pandemia, ainda com efeitos da pandemia, assim, né? Ainda, a gente teve eu acho que foi uma semana que a gente foi em casa a semana inteira, porque veio uma onda de Covid, assim, do nada. E aí, quando a gente vem para a universidade pós-pandêmica, a gente percebe uma coisa. Grande parte dos militantes do movimento estudantil aconteceu o quê? Se formaram. Estavam formados e não tinham feito o trabalho de base. Então, a gente vem para uma universidade com um movimento estudantil que está desmobilizado e está tentando se recuperar desses 2 anos de pandemia que foi um caos. E aí, a primeira gestão, a gestão de 2002, que foi a gestão da Revoluchapa, eu entrei no primeiro período, louquíssimo, né, gente? Eu ia falar, não façam isso, mas talvez façam, porque foi bom pra mim, sabe? Assim, foi ruim, mas foi bom também. Tudo tem contradição. Vocês já estão estudando a contradição do serviço social, da realidade capitalista, carregada de contradição? Então tem contradição também nisso. E aí entrei no primeiro período. E essa gestão foi uma gestão muito desafiadora. A gente teve muitas dificuldades. Primeiro, por ser pós-pandemia. Segundo, porque a gestão, todo mundo tinha acabado de entrar na universidade. Então, a maioria das pessoas da gestão não viveram uma universidade com o centro acadêmico, com o movimento estudantil. E aí, que caos, que desafio. Porque a gente foi aprender a ser centro acadêmico apanhando. A gente foi aprender a resolver as coisas no meio da labuta e do corre-corre da vida, né? Então, a gente, por exemplo, não fazer reunião, fazer poucas reuniões, quase nenhuma, assim. A gente articulava muita coisa pelo WhatsApp, decidia muita coisa pelo WhatsApp. A gente não conseguiu se mobilizar para organizar rodas de conversa, mesas temáticas, atividades, confraternizações, enfim. A gente teve muita dificuldade e a gente aprendeu, assim, na luta mesmo, né? No corre-corre dos processos. Mas foi uma experiência válida, sabe? Fizemos muitas, conseguimos recuperar o MIAL, que era o momento de integração, e a gente começou a fazer muitas recepções para os calouros.
foi uma coisa muito legal, uma semana de acolhimento para todos os estudantes, né? Então foi uma coisa que a gente recuperou nesse período. E pós esse período a gente conseguiu manter isso. Então, embora a gente não tivesse um centro acadêmico, a gente teve uma comissão de acolhimento. Então, essa comissão organizava as semanas de acolhimento. Então, a galera que entrou, a sua galera que foi recebida pela comissão de acolhimento, vocês já foram pelo CA. Mas eu acho que vocês também... Ah, vocês são do meu ator, né? Foi pela comissão de acolhimento. Enfim. E aí eu queria entrar agora nesse arquivo que eu falei. E aí a gente ficou 2 anos, 1 ano sem centro acadêmico. E aí foi um caos, né? Aquela coisa bem desafiadora. Viu? Tu tá conseguindo você sair? Tá bem vindo. Tá bom. Demorando. Se tiver de ser, vai ser. Se não tiver, tudo bem também. Mas vou ter assim. E aí eu quero que vocês pedir para vocês acompanharem aí. Então, logo no primeiro momento que teve antes da greve, a gente já estava pensando na possibilidade de, digo eu, né, de montar uma chapa. Só que aí eu estava muito cansado eu tinha acabado de sair da gestão, né? E aí eu pensei, não, tem outra galera se organizando. Tinha uma galera se organizando, falei, deixa essa galera se organizar aí e eu dou apoio por trás para eles, vou virar equipe de apoio. E aí veio aquilo que aconteceu, não rolou, não deu. E aí veio a greve. Aí pós-greve tinha uma galera também. E também não deu. Abriu o processo eleitoral e não rolou. E aí, no período, pós esse período de greve, 2024.2, isso. A gente, no final de 2024.1, eu falei, não, agora a gente tem que se organizar, porque a gente está 1 ano sem centro acadêmico e não está dando mais. E aí eu comecei a pensar nas pessoas que teriam um perfil para montar ou participar do centro acadêmico. Aí eu coloquei no arquivo, né, o nome de algumas pessoas, são as pessoas que estão hoje no centro acadêmico, né? Matheus do 3º período, Antônio do 4º período, Felipe do 5º período, Matheus do 6º, Damaris do 6º, Daniel do 6º, Laila, que eu não sei, eu acho que deve estar agora está no 9º período, né? Thalita do 9º período, Stephanie do 3º, Nath do 3º, Luana do 2º. Pós a Assembleia entraram Vitor e Tivne entraram pós a Assembleia, né? Enfim, por que eu estou falando isso? Por que eu estou apresentando isso? Durante o período das férias, a gente começou a se organizar para já trazer uma chapa pronta para o período de aula. E aí eu comecei a procurar essas pessoas individualmente, perguntando, olha, quero montar uma chapa, porque a gente não pode ficar mais 1 ano sem centro acadêmico. E o que você acha? O que você topa? Aí eu tinha um projeto, apresentei esse projeto para as pessoas, falei, dê o projeto, vê se vocês concordam, se quer acrescentar algo, quer tirar algo. As pessoas concordaram, e aí a gente foi montando, organizando. Mas olha que legal que foi a minha tentativa, é que tivesse pessoas de períodos diferentes. Eu acho isso muito importante. O centro acadêmico não deve ser montado somente com pessoas do mesmo período, porque a gente tem experiências diferentes ao longo da jornada acadêmica. E eu acho que representar essa diversidade também é importante. Até para a gente entender os desafios de quem está lá no 3º período, no 2º período, e de quem está lá no 9º, no 8º, no 7º, etc. E eu acho que a força da galera que está chegando, né, a disponibilidade da galera que chega nos primeiros períodos é muito, muito potente, é muito necessária. E a maturidade de quem está nos últimos períodos também traz esse equilíbrio. Então, essa potência, essa força, essa motivação, essa maturidade traz equilíbrio para a gente ter uma gestão mais centrada. E aí eu falei com essas pessoas, e não somente com essas pessoas, eu enumerei uma lista de pessoas de apoio. Então eu fui chamando as pessoas que às vezes falavam assim, eu não tenho aptidão para ficar no centro acadêmico, eu não tenho responsabilidade, eu não tenho disponibilidade, eu falo, e um apoio? E vim para um apoio para ajudar com alguma tarefa específica, com algumas demandas, com alguma representação estudantil, e a pessoa aceitava. Eu omiti os nomes das pessoas do apoio, tá, gente? Para não ter muita exposição, né? Mas a gente conseguiu, então, levantar uma boa galera. Tanto que essa galera que estava, as 40 pessoas no grupo do CAIS, 11 são da gestão, o resto é tudo de apoio. Então, a galera toca o apoio. Uma coisa que a gente não conseguiu manter, né? O projeto bonitinho era para que cada pessoa do apoio tivesse uma tarefa, uma função.
né? Não no sentido de cargo, mas no sentido de trabalho mesmo, de dividir o peso do trabalho, né? A gente não conseguiu concretizar isso, né? Então, hoje o que acontece tem uma demanda, a gente joga lá para o pessoal do apoio, quem puder soma. Então, por exemplo, a semana de acolhimento, a gente teve várias reuniões para elaborar a semana de acolhimento, dividir as tarefas da semana de acolhimento com as pessoas do apoio. Vamos vender cachorro quente no dia da semana de serviço social. A gente chama o apoio para ver quem pode pular e ajudar. Talvez aí para umas próximas. Eu estou crendo que vai sair uma chapa daqui hoje, e aí vocês vão levar para a chapa de vocês como elaborar isso melhor para que o apoio, né, tenha funções específicas e não fique mais tão perdido assim, ou tão solto assim. Muito esperançoso eu. Estão tão quietinhos, está fazendo sentido, gente? Tá jogando a sementinha. Né? Tô fazendo provocações. E aí eu coloquei umas posturas, né, que eu achei muito importante, porque quem lida com pessoas, lida com desafios, né? Gente é complicado, né? Então a gente tem picuinha, tem fofoca, tem questão de poder, a gente tem que normalizar isso, né? E aí, mas as nossas posturas diante disso precisam ser diferentes. E aí, uns combinados, os famosos combinados que eu estipulei. De postura, eu falei pro pessoal, gente, vamos ter empatia com você mesmo e com o outro, né? Importante. Vamos construir uma construção de vínculos. Então, a gente tem trabalhado numa perspectiva muito gostosa de que a gestão do CA construiu vínculos. Então, por exemplo, eu era o vínculo de todo mundo, né? Todo mundo me conhecia, ninguém se conhecia. E aí, ao longo do processo, todo mundo foi fazendo amizade com todo mundo. Hoje é um grupo bem unido, bem parceiro, e tem sido uma experiência bem gostosa. Vamos trabalhar em rede, entender, né, que existe o COA, existe o curso, existe coordenação de curso, existe colegiado de unidade, que a gente pode articular com essa rede que já existe na UF, né? Falamos sobre a postura de dividir o peso e delegar tarefas para que ninguém ficasse sobrecarregado. Na teoria, muito bonito, às vezes não rola, às vezes a gente fica sobrecarregado mesmo, não tem como. Falamos de tirar a pressão, né? Porque às vezes tem aquela pressão da responsabilidade, isso atrapalha mais do que ajuda, assim. Sobre a responsabilidade individual e de ter uma boa comunicação e avaliar sempre a situação e não a pessoa. Julgar sempre a situação e não julgar a pessoa, né? Eu acho que é um cuidado que a gente tinha que estar tendo sempre, sabe? Dentro do centro acadêmico. E aí a gente fez alguns combinados, né? Reunião semanal. Eu fiquei traumatizado. Eu confesso, gente, eu fiquei traumatizado na primeira gestão. E eu falei, não vamos decidir nunca mais nada pelo WhatsApp, pelo amor de todas as entidades, todos os deuses de todas as religiões. E aí eu falei, vamos fazer uma reunião semanal, por favor? Então, ou quinzenal, então a gente tentava se organizar. A gente consegue fazer reunião por semana? Não consegue. Mas, por exemplo, amanhã tem reunião. Se vocês quiserem, podem vir. 5h17, 5h15. 5h15, local ainda vai ser definido, mas a gente joga lá. Vai ser aqui no auditório. Se vocês quiserem entrar no grupo do CAIS também, o grupo do CAIS está aberto para vocês estarem ajudando nas atividades, nas iniciativas, tá bom? Depois eu mando o grupo lá no grupo geral. Mando o link lá no grupo em geral. E aí a gente combinou de fazer reunião sempre, né, se possível, de semanal ou ocasional, seja online, presencial ou híbrida. A gente tem tentado estabelecer um horário fixo, né? No período passado a gente fazia na segunda ou terça, esse período a gente está começando a fazer na sexta. Esse período está tudo muito mais complicado, está todo mundo muito atolado com estágio, com projeto de extensão, enfim. E aí a gente também combinou de decidir as coisas nas reuniões e só em extrema urgência pelo WhatsApp. Porque o que acontecia na última gestão? A gente tinha demanda, então ao invés de fazer uma reunião para decidir, fazia um WhatsApp, aí virava 500 mensagens no WhatsApp, e aí decidia uma coisa, só que assim, um grupo que estava online naquela hora, com disponibilidade naquela hora, decidia, e quem não estava, não tinha poder de decisão, porque é isso também, a galera já tinha votado, aí também vai, enfim. E aí a gente conseguiu fazer isso, de trazer para as reuniões no presencial.
Ponto 4. A gente decidiu construir sempre uma pauta semanal. E, gente, por incrível que pareça, toda semana tem pauta. Toda semana tem demanda nova, sabe? É incrível, assim. A gente não sabe como o centro acadêmico trabalha, porque toda semana a gente tem uma lista enorme de pautas. Então, aquelas pautas que são as mesmas também permanecem, né? Alimentação, transporte, mas toda semana tem BO também. E aí, enfim, a gente bota esses BOs, essas demandas na pauta e por semana, por reunião, a gente vai marcando isso para não acumular também. Ponto 5. Eu fiz combinado de fazer as reuniões com um exercício de respiração, porque eu sou nervoso, sou emocionado, sou carente, fico ansioso, então a gente começa geralmente as reuniões do centro acadêmico mas, gente, isso é combinado dessa gestão, tá? As gestões que vierem vão fazer os combinados que elas quiserem, da forma que elas quiserem, e às vezes nem quer fazer combinado nenhum, vai tocar sem combinado nenhum também, tá tudo bem. Mas eu queria compartilhar essa experiência, porque quem sabe vocês se motivem a fazer já o projeto para a chapa de vocês. Ponto 6. A gente combinou de ter tudo na parte do Drive, ter a pasta aberta, né, para reuniões ordinárias. Se vocês forem lá, no Instagram do CAIS, tem o Linktree, não é isso? Linktree. E aí tem lá, pasta aberta, tem o link da pasta aberta no Drive, aí tem as atas de assembleia, tem as atas de reunião ordinária, para que seja tudo muito transparente para o corpo estudantil saber o que está acontecendo. Então, assim, eu sei que na correria ninguém está lá olhando, né? Mas quem quiser pode ir lá olhar e ver o que a gente está votando, o que a gente está decidindo, o que a gente está falando, quais são os debates que a gente está fazendo. A gente também fez um combinado de que cada pessoa só assumir a responsabilidade daquilo que consegue realizar ou que acredita que consegue. E uma vez que fez o compromisso e não vai conseguir realizar, comunicar antes do grupo, sem pressão, sem noia. Eu também, dentro desse combinado, falei sobre a importância da gente manter a comunicação objetiva, clara, sem violência. Então, ter uma boa comunicação é muito importante. E aí a gente tem um grupo com a gestão, onde a gente resolve os BOs internamente. E a gente só leva para o CAIS, onde está o apoio, as demandas que dependem deles, entendeu? E as faltas de reunião. Aí é isso, as reuniões são abertas, quem quiser vir, não só as pessoas que estão no CAIS, né, mas todo o corpo estudantil pode e deve participar das reuniões da gestão. E aí, por que a gente faz isso? Por que a gente resolve BOs lá no grupo da gestão do WhatsApp? Porque é isso, 11 pessoas já dá muito BO. Se a gente tiver 40, vai dar BO demais, e aí a gente quer resolver coisas, a gente não quer que a coisa fique mais atrapalhada, né? E aí, tipo assim, o que cabe a ser totalitário e geralzão é na reunião. E aí é aberto para todo mundo pode participar e opinar, e é importante participar, né, um país da nossa democracia. Outra coisa que a gente colocou é que a gente combinou que a gente não vai se estressar porque a gente tem que se tranquilizar e saber que não vamos conseguir fazer tudo. Mas o pouco que a gente se comprometer em fazer já vai ser um avanço. Então, vocês que estão vindo aí para as próximas gestões do movimento estudantil, do centro acadêmico, saibam, a gente não consegue resolver tudo. É doloroso falar isso, né? Nossa, a gente queria muito resolver tudo, mas a gente não consegue. A evasão, infelizmente, continua. A gente consegue mudar a vida de uma pessoa, talvez. A gente consegue potencializar algumas situações. A gente tem conquistas e retrocessos ao longo do processo, porque enquanto a gente está na universidade, aqui também é campo político. E a extrema-direita está aqui, lutando para privatizar, lutando para desmobilizar, tirar verba. A redução de verba que as universidades públicas tiveram agora nesse governo, que é um governo de esquerda. De conciliação, né? De conciliação, Coalizão. Foi enorme. Então, o desmonte da educação está aí, né? Tanto que teve greve por isso também.
E aí a gente precisa estar sempre consciente de que a gente vai se mobilizar, a gente vai se organizar coletivamente e a gente não tem como salvar tudo. A gente não tem condições, né? Infelizmente, assim. Principalmente nessa conjuntura política e histórica do momento. A gente não tem recursos, a gente não tem força de pessoas, força humana, material humano para fazer vencer tudo. Mas o pouco que a gente fizer já é um grande avanço. Eu sou fruto de movimento estudantil, vocês são fruto de movimento estudantil. Nós, pessoas pobres, filhos de trabalhadores, filhos de famílias que os pais e os tios não têm ensino superior, estamos acessando a universidade, pessoas pretas, pessoas trans, pessoas quilombolas, indígenas estão acessando a universidade, é porque o movimento estudantil correu muito para que a gente pudesse entrar. Porque alguém lutou muito. Se hoje há uma universidade aqui nessa UFD, aqui nessa cidade de Rio dos Ostros, é porque o movimento estudantil, quando ela ainda lá no Trevo, lutou muito pela permanência dessa universidade aqui. Um grupo de estudantes, historicamente, foi se modificando e foi lutando pela permanência. Se hoje a gente conseguiu a moradia estudantil que a gente tem ali do lado do SPA, ia ser moradia para professor. Os estudantes bateram no peito, protestaram e falaram assim, não vai não. Professor, vai não, querido. Vai ser para aluno. Então, se a gente tem um prédio aqui do ICT, aqueles ingratos que não deixam a gente acessar as salas deles, é por causa do movimento estudantil, que entrou na sala do reitor e botou um monte de tijolo lá e falou, cadê o nosso prédio? Tá lá o terreno. A gente está precisando fazer isso de novo. Estamos aqui com o terreno. Vamos ter que entrar na sala do reitor e botar tijolo para ver se ele coloca logo o prédio aqui no terreno? Pode. Então, porque essa questão da obra que a gente está vendo essa semana pensar é a autorização da instalação do canteiro de obras. E aí o projeto lá de trás, teoricamente, agora o que está no papel é o de um refeitório, não de um restaurante universitário, que é uma pauta bem importante porque está aí nas verbas do governo federal, do novo PAC. Né? Vai sair, mas tem que ter, né, cobrança, mobilização coletiva, né, para chamar atenção, né? Falar, estamos aqui, estamos precisando. Isso, né? Tipo, organizar uma pauta é importante, assim, né? Precisamos de um restaurante universitário. E aí é isso, a gente vai precisar mobilizar a luta do bandejão de novo, porque a gente precisa bater e se mobilizar enquanto estudantes, pensar várias estratégias para dizer assim, a gente não quer refeitório, a gente quer bandejão. A gente não quer cantininha terceirizada, que venda quentinha ou que distribua quentinha. A gente quer bandejão. A gente quer comer por 70 centavos. A gente quer almoçar e jantar por, sei lá, 1,10, né? Lá em Niterói, 70 centavos. Então a gente quer 70 centavos também. Se vier 1,10, eu não vou aceitar. Né? Enfim. E aí, mas é isso também. A gente também, ao mesmo tempo, se entende e acolhe as prioridades da nossa luta, é entender que a gente também não vai resolver tudo. Tipo, não dá para resolver ao mesmo tempo bandejão e transporte e segurança, sabe? A gente quer, mas assim, não tem como, né? E aí, enquanto centro acadêmico, né? Enquanto movimento estudantil, a gente tá dando muito mole, porque, tipo assim, se a gente tivesse um movimento estudantil organizado, mobilizado, eu acho que mobilizado é a palavra certa, aqui na UF nesse momento, seria ótimo, porque a gente teria uma comissão articulando o transporte, uma comissão articulando, mobilizando a questão de segurança em volta do campus, uma comissão articulando o bandejão, mas a gente não tem. A gente não está conseguindo fazer a Assembleia Geral dos Estudantes. E aí, quando eu falo dos estudantes, são todos os estudantes, todos os cursos aqui da UF de Rio dos Ostros. A gente não tem conseguido. Marcaram e deu 5 cabeças. Então, é isso. Mas também a gente está os outros cursos estão começando a ter centro acadêmico agora também de novo. Então, eu acho que a gente está voltando para esse lugar onde vai haver uma mobilização também dos estudantes em geral da UF de Rio das Ostros. Mas aí a gente tem que se tranquilizar que, assim, enquanto gestão também não dá conta de tudo, tá tudo bem. Então, você não precisa dar conta de tudo. Ah, não vou entrar para o centro acadêmico e você tem que dar conta de tudo. Não tem. Não tem que dar conta de tudo, tá? Então, se tranquiliza em relação a isso. Entender que as demandas, entender as demandas que são prioridades para o centro acadêmico, foi um acordo que a gente fez.
Envolver mais estudantes nas tarefas e responsabilidades específicas, todo o peso dividido se torna leve. Então a gente pensou da galera do apoio, dividir as tarefas. Quando a gente falou aqui do estágio, montamos uma comissão do estágio, um grupo de trabalho para a demanda do transporte de Macaé, para ver se articula mais pessoas envolvidas nisso. E é isso, eu acho que enquanto gestão a gente tem um desafio de mobilizar o corpo estudantil do curso. A gente tem tentado, enquanto gestão, lutar e resistir. É resistir e lutar ou lutar e resistir? Resistir e lutar. É lutar e resistir? Lutar e resistir. Eu confundo as duas porque a gente já trocou. No meio do era uma e depois trocou. Lutar e resistir. Enquanto gestão lutar e resistir, a gente tem tentado. Acho que a gente tem conseguido minimamente vários avanços. Essa sala está praticamente assim tão florida de pessoas. É uma grande vitória para a nossa gestão. Porque a realidade estava sendo outra, entendeu? Mas as próximas gestões vão ter mais desafios. Mas o bom é que, sim, ninguém começa do zero. A gente parte de um solo que as gestões anteriores começaram. Então, se hoje a gestão lutar e resistir consegue fazer alguma coisa, é porque a gestão da Revolu Chapa articulou muita coisa, adiantou muitos processos, gerou solo para a gente construir em cima desse solo. E aí o nosso teto dessa gestão agora vai ser o solo da próxima gestão, né? Então ninguém começa do zero, isso é muito bom. Outro combinado que a gente teve foi de ser anti a lógica do capitalismo, da exploração, mas ao mesmo tempo ter compromisso e responsabilidade com a organização coletiva enquanto classe trabalhadora que somos. Então é aquela coisa. A gente não está aqui para dar a vida pelo centro acadêmico, embora a gente trabalhe bastante com o centro acadêmico, não é remunerado, preciso informar vocês. Não tem bolsa no centro acadêmico, acho que a gente poderia começar a lutar por uma bolsa de centro acadêmico, eu acho que seria uma pauta muito importante, mas é um trabalho não remunerado, que dá bastante trabalho, mas vale muito a pena, porque a gente consegue ter satisfação diante dessa luta, entendendo que a gente é parte da classe trabalhadora e que a gente no movimento estudantil está tocando uma luta da classe trabalhadora também. E para a gente de serviço social, acho que tem outra dinâmica, porque, por exemplo, quando eu entrei no primeiro período, eu não entendi a universidade. E foi o centro acadêmico que me fez entender o quanto aqui é um campo de disputa e como que a universidade funciona e dialoga e demanda. Então, foi nessa coisa da experiência com o centro acadêmico que eu fui vendo que a gente levava os interesses dos estudantes e a gente conseguia. Alguma coisa tem que ser atendida, alguma demanda ser socorrida. E às vezes não atendia. E é isso, esse campo de disputa política também está aqui. E aí, foi a partir disso que as aulas, a teoria das aulas fizeram mais sentido. Porque eu não estou tendo a minha prática, não dá para tirar prática e teoria, a dialética, prática e teoria se correlacionam no nosso curso, tá? Mas eu não esperei o estágio para ter a prática. O serviço social, o movimento estudantil foi me dando prática também daquilo que eu já estava estudando. Então o movimento estudantil vai dar também para vocês elementos para vocês entenderem como que é a atuação do assistente social na mobilização coletiva, na organização de disputa, no campo de debate e assim por diante. A gente também fez o combinado de lutarmos com as forças que temos, entender a nossa realidade sem fazer grandes fantasias e ficções. Às vezes, o pessoal tem que puxar. Às vezes eu sonho grande, eu falo, vem pra realidade, Felipe. A gente não tem dinheiro, a gente não tem recursos, e às vezes a gente tem que puxar assim, a mim ou a Mabi. Mabi, se você estiver ouvindo, é pra você. Quem sabe vem uma festa junina, hein? Será? Não, essa hora aí acabando com nossos planos, cara. Fica aí no ar. E a última combinada que a gente fez foi da gente festejar, porque festa é resistência, festa é organização coletiva e tudo mais. E aí eu botei aí para vocês podem olhar, sugestões que eu fiz nos gesteiros, né? Não só eu, mas a equipe toda, né? Algumas a gente conseguiu realizar, algumas não, entendeu? A gente fez um planejamento estratégico, assim, de curto prazo. Então a gente fez confirmar as pessoas da chapa, confirmar as pessoas do apoio, apresentar o estatuto para as pessoas do centro acadêmico, né?
da chapa, no caso. A gente conseguiu fazer isso. Explicar o que é o centro acadêmico, o que o centro acadêmico faz. A gente conseguiu fazer uma formação com uma ex-estudante, hoje assistente social, fez isso com a gente também. Construir a proposta, porque quando você vai... quando a sua chapa vai concorrer ao processo eleitoral, você precisa construir um programa da chapa. E já tem um modelo pronto, é só vocês editarem e tudo mais coletivamente. Mas isso dá trabalho, isso requer tempo. Então, a gente elaborou as nossas propostas, assim, as nossas propostas de luta primeiro, e depois a gente foi construir o programa da chapa, entendeu? E aí só consegue colocar a chapa para candidatar com o programa feito. E aí dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. Tem um bicho de cabeça, né? A gente pediu a gestão anterior para abrir o processo eleitoral, pegamos documento, assinatura de todo mundo antes disso, para quando abrisse o processo eleitoral já teria documento ali, assinatura de todo mundo e tal. A gente fez uma formação política com o pessoal da gestão, enfim, aí colocamos outras coisas no plano de médio prazo e longo prazo. Então aí um calendário sugestivo, que algumas coisas a gente fez, algumas coisas a gente não conseguiu fazer. E é isso, gente, faz parte, tá? Eu acho que pensar o centro acadêmico e a gestão do centro acadêmico é pensar que a realidade vai atropelar a gente é aluno, a gente precisa sobreviver, a gente é pobre, então a gente está tentando ganhar dinheiro para se manter na universidade e ao mesmo tempo está lutando. E aí teve um dia que eu falei com o Daniel, falei, eu não vou pegar centro acadêmico porque tá difícil, como que eu milito, trabalho, estudo? E aí ela falou, não, Felipe, você está pensando errado. Você tem que primeiro pensar assim, ó, primeiro eu estudo, trabalho, e aí com o tempo que dá, que sobra, eu vou e milito. E articulo a luta coletiva. E essa fala dela virou minha cabeça, porque eu achava que era uma coisa tão complicada e tornou mais leve. Tornou mais leve também porque eu não estou fazendo sozinho. Então, por exemplo, nesse momento eu estou mega sobrecarregado. E quem está dando conta das outras coisas que estão acontecendo no centro acadêmico não sou eu, mas é o Daniel, a Tibi, o Vitor, a Mabi, a Laila, o Matheus, todo mundo que está no centro acadêmico. São as outras pessoas. E aí eu acho que também tem isso. O centro acadêmico e a gestão do centro acadêmico vai ter meses ou períodos que uma pessoa vai estar precisando de um time, vai estar articulando outra coisa. E aí as outras pessoas têm que tomar frente, entendeu? E aí eu acho que tem essa movimentação de que, por exemplo, há um tempo atrás a Mabi estava muito à frente, ela já precisou dar um respiro. E agora outras pessoas já estão à frente. E a gente vai, ninguém larga a mão de ninguém, mas a gente vai se ajudando, mas a gente vai entendendo quem está com mais potencialidade e motivação para continuar a luta e tocar a luta. Porque a motivação, gente, é muito importante. Porque se a gente faz uma luta sem motivação, a gente atrapalha mais a luta do movimento estudantil do que ajuda. Então, entender quem está mais motivado e deixar essa pessoa tomar a fala, tomar a frente, potencializar, mobiliza o corpo estudantil também. Beleza? Esse foi o processo. Aí abriu o processo eleitoral, a gente entregou as documentações, assinaturas, documentos, tudo mais. Fizemos o programa. Tem que ter pessoas boas para escrever, porque o programa exige a gente escrever um trabalhinho assim, trabalho acadêmico. Fizemos reunião online para montar o programa, a gente foi montando o programa, isso nas férias. Não, o programa a gente terminou de montar já no período de aula. Entregamos o programa, concorremos, historicamente fomos chapa única. Por quê? Historicamente, o serviço social tem um projeto ético-político e não faz sentido ter chapa concorrente. Então, historicamente, o que acontece? Quando as pessoas querem estar no centro acadêmico, elas se mobilizam. Então, por exemplo, vamos dizer aqui que daqui hoje, 3 grupos vão montar uma chapa aqui. Hoje não. Mas vocês estão aqui motivados, aí vocês vão chegar em casa e falar, vou chamar fulano, beltrano, fulano, para montar uma gestão, para montar uma chapa, para concorrer à gestão do centro acadêmico. E aí vamos dizer que chegou lá no dia, tem 3 chapas querendo se inscrever. Historicamente, o serviço social não concorre. Então, o que geralmente acontece? Ou essas chapas se juntam, ou uma chapa ou outra abre mão e fica com apoio da outra chapa. Então, o que aconteceu? A gente já chegou com uma chapa pronta e o pessoal que
pensava a possibilidade de montar uma chapa e propor uma coisa a gente, tá? Então, não necessariamente precisa fazer isso, vocês podem também mestrar, entendeu? Pode fazer. O processo geralmente junta todo mundo, chama todo mundo para sentar e conversar e dialogar e ajudar, entendeu? Que faz mais sentido. Mas é isso. E aí, a gente concorreu, foi eleito, chapa única também é fácil, né? Para quem não tem centro acadêmico nenhum, foi fácil ser eleito também, né? Mas, sinceramente, eu estou muito feliz com o resultado dessa gestão. Não sei o que vocês acham, qual avaliação que vocês dão para essa gestão. Acho que a gente tem feito um bom trabalho e tenho muita fé nas próximas gestões, que eu acredito que vão fazer um trabalho melhor ainda a partir daquilo que a gente está deixando aí para vocês. E aí, volto a falar o quanto é importante a gente entender que a universidade é nossa. Que nós somos os usuários dessa política pública. Que ela nos pertence. Que ela é um espaço nosso. Que a gente pode ocupar. Que você não precisa de autorização do centro acadêmico para puxar uma roda de conversa, para puxar um evento, uma atividade cultural, uma oficina, um treinamento, uma coisa, qualquer doideira que dá na cabeça. Você tem um link lá, você reserva a sala, você vai de sala em sala, chama um povo, mobiliza as pessoas e você toca também. Volto a falar o quanto que uma pessoa só não consegue tocar todas as lutas. Então seria muito maravilhoso se 3 pessoas tocando aqui a luta de bandejão, 3 pessoas aqui tocando a luta de transporte, 3 pessoas aqui tocando a luta de... Porque uma pessoa só não consegue tocar todas as lutas. Uma gestão de centro acadêmico não consegue tocar todas as lutas. Então, que a gente se potencialize, que a gente se mobilize, para que a gente possa dizer, eu vou abraçar essa pauta e vou lutar para essa pauta que me atravessa. Então, por exemplo, a pauta LGBT é uma pauta que me atravessa muito. Então, eu estou me programando para que no próximo período tocar a pauta LGBT dentro da universidade. Até por isso eu quero ficar só como apoio da próxima gestão. Não tá ali dentro de uma gestão mesmo, né? Até porque também, gente, 2 vezes, né? Já tem 200 horas de centro acadêmico, não quero mais. Já deu, nem dá para usar isso nas horas complementares. Mas acho que é importante também falar que a gente precisa trazer os problemas individuais para o coletivo. Então, não é uma pessoa só que está passando fome na universidade. São várias pessoas. Essas pessoas precisam transformar isso em um coletivo. As pessoas precisam sentar, transformar em roda de conversa, em reunião, em pensar estratégias criativas, estratégias coletivas, luta política, sabe? Pensa em um atravessamento, em uma luta que você está passando e faz um levantamento de quantas pessoas estão passando pela mesma coisa dentro da universidade que você. Então, por exemplo, a gente tinha o coletivo Construção, que tocava muita luta, luta LGBT, luta dos estudantes, mobilizava muita coisa. A gente tinha o coletivo Fuzue, que tocava a luta da pauta racial, étnico-racial. A gente tinha o coletivo LGBT dentro do coletivo Construção. A gente não tem mais. A pandemia veio e destruiu tudo isso, infelizmente. Mas está na hora da gente trazer isso de volta. E aí, não dá para uma pessoa só ressuscitar tudo isso. Mas se cada um aqui abraçar uma causa, levantar uma causa e articular o que tem que ser articulado, a gente vai longe. A gente tem potência para isso, a gente tem conteúdo para isso. Eu acho que é isso. Falei pra cacete, muito. E aí eu quero ouvir vocês. O que atravessou vocês, o que foi importante ouvir aqui, o que não foi importante, contribuições, opiniões, sugestões, enfim. Fiquem à vontade para falar, agora fica aqui em silêncio. Então, amigo, eu acho que essa gestão é muito boa, tem vários avanços, entre eles o nosso Caixa Solidário, né, que tem essa perspectiva de solidariedade de classe mesmo, assim, né, de tentar ajudar minimamente pessoas que estão precisando. Né? Como a gente diria na nossa profissão, estão em situação de vulnerabilidade, né, social. Enfim, e organizar eventos em GPs é muito interessante por conta disso, né? Não dá para a gente abraçar todas as lutas, mas todas sejam relevantes, né?
Mas, enfim, acho, acho que foi super necessário, assim, para minha formação mesmo política, a noção de tipo, noção política mesmo, assim, a gente vê que a gente consegue mobilizar pautas, por mais que esteja vidas hoje, longe da sede, sabe, longe da capital, né? A gente consegue se articular politicamente e só com a organização coletiva que a gente consegue essas pautas. Não tem como, assim. E eu acho que é por aí, né? A gente também mesclar, né? Continuar com os remanescentes dessa chapa ou pessoas que já tiveram experiência política, assim, questão. Não para você não. E é isso, eu também já vou estar no TCC, por exemplo, seria o caso. Mas é isso, né? Essa troca aí continua, mas que seja oficializado, né? Acho que é importante esse apoio. Eu acho que a gente precisa levantar mais GTs, né? A gente tem muitas pautas e poucos grupos de trabalho. Eu acho que seria aí para uma próxima gestão o desafio de tocar mobilização de mais GTs. E GTs que não fiquem só no serviço social, mas que articulem com os outros cursos também. Eu acho que será o próximo desafio de vocês aí. Mais alguém quer falar alguma coisa que ouviu, que gostou, que não gostou, se fala, se não. Só no primeiro período, está chegando agora, nunca vi ter movimento estudantil, nada, nem para falar assim, nunca vi isso. Tão tímidos, né? Fico algumas perguntas para trazer para vocês, aí a gente pode falar ou pode ser para vocês pensarem, né? Como a gente mobilizar mais os estudantes? Eu acho que é sempre essa pergunta bem na minha cabeça, assim, como que a gente mobiliza mais os estudantes, como motivar mais a galera para estar tocando a luta e que pessoas podem se tornar pessoas de referências, né, para tocar essas lutas, né, já que a gente não tem como tocar uma pessoa só, não tem como tocar todas as lutas, mas quais pessoas a gente pode motivar, articular para que essas pessoas consigam estar tocando essas lutas. Talvez o GT seja o caminho a gente pensar isso. É isso, gente. Peguem o certificado que vocês, preenchem a lista de presença. Vocês são muito tímidos. Fala, você concordou bastante, ouviu bastante. Fazer assim, permanência do debate, as questões social, alimentação, isso tem grande contribuição e todos nós, infelizmente, não conseguimos participar, mas se tiver uma deixa, eu conto com você. Já pode entrar no apoio. Aí, ó, o apoio, a demanda é mais leve, é mais tranquila. Letícia, abra, Letícia. O que você ouviu hoje? Vai sair daqui, vai montar a sua chapa, vai escrever o seu projeto. Ajudando a comissão eleitoral. Não, do serviço social, não. Você nem tem comissão eleitoral ainda. Já está se candidatando. Ele já está se candidatando a uma assembleia que nem aconteceu, só lá para setembro. Comissão eleitoral, gente. É a comissão eleitoral daí, da unidade, mas não é do serviço social, no caso. Eu acho que sim. Depois me chamou. Deixa ela falar, Gabriel. Assim, é muito importante, eu acho, que querendo ou não, assim, tem noção da realidade de fora, uma bolha. Eu acho que estamos, como sendo acadêmicos, quebrar essa bolha, sabe? Você aprender com muito, você ter experiência de mundo. Mas já é suas também. E acho que você só entende mais ou menos o que o centro acadêmico realmente faz. Você está meio com apoio, porque eu não sou, né? Eu sou apoio. Você começa a entender, tá, é isso que eles fazem isso. Porque a gente falando pode ser que seja um pouco abstrato, né? É porque o trabalho é tão por de trás das cortinas que às vezes as pessoas não têm ideia do quanto que a gente trabalha, do quanto que a gente faz. Porque,
A gente também gosta de uma bagunça, né? A bagunça é importante, né? Mas é isso. Você só, às vezes só vai entender lá dentro do apoio, ou articulando dentro, né? Mesmo. Por isso é importante a galera participar das reuniões que tem. Eu tô no segundo período e eu entrei agora, praticamente agora, pro centro acadêmico. E antes de eu entrar numa faculdade federal, eu não tinha a menor ideia do que era o centro acadêmico, que isso existia. Aprendi um pouco tarde, inclusive do primeiro período, o que fazia. E até hoje eu me sinto meio perdida em algumas questões de burocracia. Mas eu acho que a questão é essa, de aprender dentro. E é igual você falou, que tipo, te ensinou muito sua primeira gestão sobre a universidade. E eu sinto que está me ensinando também, por mais que tenha algumas questões, porque é muita burocracia, realmente. E daí tem algumas coisas que eu realmente não vou entender, segundo período. Mas eu acho que é bem legal essa ideia que te dá de querer construir, assim, pelo coletivo. Muita coisa você vai aprender fazendo. Então, e vai continuar na gestão. Eu já estou predestinando, né? Predestinando que ela vai continuar na gestão, aí ela vai continuar aprendendo. Tô brincando, amigo. Mas a gente não se desespere, né? Muita coisa nova, né? Tipo, quem chega de início você fica meio inseguro. Por isso é importante. Isso, né? Tipo, vai se habituando com os eventos, com as instituições, vamos dizer assim, né? Com as representações, com as coisas. E é a mesma coisa quando a gente for trabalhar em um equipamento, gente. Então, vamos dizer que você vai se tornar um assistente social que trabalha no CRAS. Aí, de repente, você fica desempregado e vai trabalhar lá na UPA. Você vai chegar meio inseguro. Então, aí precisa dar uma pesquisada, uma estudada, observar o início, até pegar o jeito. Então, é muita coisa que a gente aprende fazendo mesmo, sabe? E é importante ter pessoas que já têm alguma experiência por isso também, né? A gente tentando motivar uma galera dentro da gestão para continuar. O Tigre vai ser uma, Matheus, Stefano, Não, mas é porque eu acho que no geral todo mundo que dá essa zoada de que. Mas é porque é uma coisa legal, mas é porque às vezes você meio que como pessoa, você tem outras coisas acontecendo só pelo trabalho e tudo o resto. Então às vezes você dá uma desanimadinha. Eu entrei, eu tava assim, não, vamos participar, galera. Vamos tocar luta! Daí, depressão, galera, depressão. Às vezes bate e daí você dá uma desanimada. Mas eu não senti que foi uma cobrança assim absurda, tipo, não, vamos fazer, vamos, levanta. Entendeu? Bora! LGBT, bora gay, bora trabalhar. Levanta gay, bora trabalhar. Malu, como te atravessa o movimento estudantil? Como que você chega na universidade e dá de cara com esse movimento estudantil, com esse centro acadêmico? O que é novo para você, o que não é novo? A gente tem uma visão muito estranha da universidade. Acho que esse prédio, a gente tem essa lógica, porque uma das coisas que a gente é isso também, a gente está na universidade é perfeita, então ela tem uma demanda que ela tem realmente é um ambiente incrível, mas tem diversas coisas para resolver ainda, tem milhões de problemas e licenciamentos de direitos que a gente precisa resolver. Eu acho que o acadêmico, normalmente, é bastante relevante. E ele, eu acho que não tem a universidade por muito tempo. Porque se por exemplo, a maior parte das pessoas que hoje fazem parte da Universidade Federal, algumas vêm sim de caminhos X, outros de condição, porque etc. A pessoa atende a todos os tipos de conhecimento, principalmente. Mas eu acho que você conectar as pessoas de uma maneira que proporciona a elas uma experiência diferente da faculdade. Muito além do básico, muito além dos textos motivadores da escola. É a vivência da universidade de uma maneira muito mais humanizada. Arrasou, provavelmente chamo ela para fazer mais alguém quer falar? Quietinho. Então tá bom, acho que é isso, se alguém quiser falar. É que eu fico motivando vocês de primeiros períodos,
para falarem. Vamos tirar uma foto então, gente? Pode encerrar aí, amiga. Todo mundo pegou ali.